boa noite, povo lindo do Instagram. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal. Dodi Capelli aqui com vocês mais uma vez. Projeto 707, que nós estamos realizando, na verdade, é Mastermind, né? É tanto projeto que eu confundo. Pessoal, boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez no projeto Mastermind, onde todos os dias nós estamos aqui às 21 horas falando sobre o tema ciência capilar. Na semana passada nós estivemos aqui falando sobre visagismo, passamos a semana toda falando sobre visagismo, e essa semana, desde ontem, nós demos início às informações relacionadas à colorimetria. Colorimetria, essa arte, essa ciência tão importante para o profissional da área da beleza, ok? Todos são muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco. Quero pedir, por gentileza, na medida que você for entrando, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ed Cássia, isso, né? Ed Cássia. Boa noite, eu acho que é Cíntia Lemos, com S. Boa noite, Cleome. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês, pessoal aqui do Facebook e do YouTube. Então, nós estamos aqui mais uma vez nesse projeto Mastermind, onde é um projeto de consultoria, onde nós procuramos trazer informações pertinentes à área da ciência capilar para o profissional da área da beleza. E estamos falando aqui sobre colorimetria. Nós estamos fazendo aqui uma semana da colorimetria, onde todos os dias nós temos aqui um convidado que está palestrando com relação a esses temas maravilhosos. Ontem nós demos início às nossas atividades, onde nós tivemos aqui conosco Lu Rosa, educadora, técnica internacional, onde ela esteve nos passando aqui várias dicas, várias informações pertinentes aos principais erros que os profissionais de beleza cometem na área da colorimetria, tá ok? E agora nós estamos dando sequência, estaremos hoje recebendo nosso amigo instrutor técnico Edson Reis, de Belém do Pará, onde ele nos dará a honra de estar conosco aqui. Já estou vendo que ele já está aí online, ok? E eu quero cumprimentar a Grace, Sônia, Vitorino, boa noite, Sônia, boa noite, Val Mariotti, boa noite, Salon de Vi, tá abreviado, maravilha. E é isso, pessoal, eu quero pedir a gentileza, na medida que vocês forem entrando na live, clica aqui no aviãozinho, ó, e vai compartilhando a live com 10 amigos aí no Insta. Você do Facebook pode compartilhar também, você do YouTube pode compartilhar também, e dizendo a vocês que é um prazer estarmos aqui nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre questões de colorimetria, questões que assustam muitos profissionais de beleza, mas que na realidade não é tão complicado assim. As pessoas complicam mais do que ela é complicada. E eu vou chamar aqui para isso nosso grande mestre Edson Reis Castanheira, de Belém do Pará, terra boa, terra bonita, terra de comida gostosa. Chamando o Edson Reis, e eu creio que ele está chegando. Chegou! Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo, professor. A internet vai nos ajudar o nosso público. Tá travando, para falar de um assunto tão importante, né? O Edson, deixa eu ver. Destravou. Tava travando, mas destravou. Fala alguma coisa aí para ver se o som está bom. Melhorou? Ok. Deixa eu ver. Fala alguma coisa. Se apresenta aí para as pessoas. Se apresenta. Oi, tudo ok? Tá todo mundo ouvindo aí? Dá um sinal aí, gente, se estão nos escutando. Tá falhando um pouquinho. Tem fone de ouvido perto aí? Tá, eu vou já providenciar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Providencia aí. Quando você vai providenciar, eu vou falando aqui. Tá bom, beleza. Você vai pegar? Ou já pegaram para você? Já. Pegando aqui, já tô pegando. Tá pegando, maravilha. Pessoal, nós vamos estar falando hoje sobre colorimetria. Vou até escrever aqui, ó. Edson, vai se apresentando aí que eu vou escrever aqui o tema.
Então, eu me chamo Edson Reis, sou educador do segmento de colorimetria capilar e design de corte, né? Sou empreendedor, tenho uma escola aqui na cidade no estado do Pará, na cidade de Castanhal. E já descobri essa paixão nos meus, ao longo, quando muito jovem, né? Ainda adolescente, que não faz tanto tempo, dá para perceber aqui, né, pessoal? Que não faz tanto tempo assim, né? Deixa eu ver. Então, Tá professor, travando. e assim, eu tenho... Tudo ok aí com o áudio, né? Tá travando um pouquinho a sua imagem, Edson. A imagem tá travando um Tá. pouquinho. Tá, A internet é um pouco ruim aqui, tá um pouco ruim. tá, mas Tá beleza. melhorando? Agora melhorou. Tá melhorando. Que Aham. bom. Pois é, A gente vai chegar então, lá. certo. Então, continuando a minha apresentação, né? Eu já atuo no segmento de como cabeleireiro há 25 anos e trabalho como educador há 15 e tenho uma escola de educação profissional que estamos fazendo um trabalho ao longo de 12 anos já e conseguimos ser referência aqui no estado com um trabalho muito sério, né? E eu vejo que no segmento de colorimetria, professor, eu vejo que é um desafio muito grande, né? E hoje o que eu percebo? Que hoje nós não trabalhamos mais com coloração global, né? Uhum. Hoje a maioria das clientes estão pedindo um efeito de mechas, até porque a mecha ela proporciona um efeito mais sofisticado, né? Um efeito mais que dá um ar de modernidade, né? Então, eu vejo que o segmento de mechas, professor, o público se diversifica demais, né? Uhum. Se diversifica muito. E as técnicas também, né? A gente vê Sim. muitas técnicas, né? Muitos métodos, né? Cada dia aí os profissionais da área criativa estão desenvolvendo, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E a cada dia nós estamos se reinventando, a cada dia o nível de exigência do nosso público aumenta muito e nós precisamos, sem sombra de dúvida, dar muito foco nesse estudo, né? Muito foco mesmo. E o senhor como especialista no segmento de colorimetria, vejo que você tem uma pegada muito boa. Professor, assim, se eu fosse, assim, eu estava imaginando, afinal de contas, quantas especialidades o senhor tem? Eu tenho essa curiosidade de saber, sabia? O Edson, funciona da seguinte maneira, né? A minha especialidade é a área da ciência capilar. Só que quando Certo, nós falamos da ciência capilar, o que acontece? A ciência capilar, ela vai englobar o quê? A especialidade em tricologia, a especialidade em cosmetologia, a especialidade em química, a certo, especialidade em colorimetria, tanto a parte industrial como a parte artesanal, a especialidade em visagismo e também a especialidade em cortes, né? Então, uhum, para poder trabalhar com ciência capilar, a gente tem que ser especialista em tudo isso, né? Então, eu sou especialista em todas essas áreas. A nossa entendi. média diária de estudo são 8 horas por dia, né? Então, geralmente são 8 horas todos os dias de estudo, e isso quando não são 12 horas e assim por diante. Então, a média de estudo essa, 8 horas todos os dias, especializando em todas essas áreas. Então, o cientista capilar, ele consegue navegar em todos esses mundos, né? Então, se ele tiver que falar com o colorista, ele vai falar. Se ele tiver que falar com o médico, ele vai falar. Se ele tiver que falar com o farmacêutico, ele fala. Se ele tiver que falar com o químico, ele fala. Se ele tiver que falar com o cosmetólogo, ele fala. Se ele tiver que falar com o cabeleireiro, também ele fala. Né? Então, nós, digamos que a gente procura unir todos esses mundos em um ponto comum, trazendo a linguagem
acadêmica e científica a um nível mais simples de compreensão a todos, né? Então, essa que é a nossa proposta, né? Então, Que demanda legal. um cadinho aí de estudo, mas é muito bom. E com relação à graduação, eu estou agora fazendo vou iniciar a minha 8ª graduação, né? Que vai ser uma pós-graduação que eu vou fazer na USP, USP é uma faculdade aqui de São Paulo, né? E Sim, conheço. de plantas medicinais e fitoterapia, que é voltada para a área da tricologia, né? Então é assim, a Entendi. gente passa aí a vida estudando. Bacana. Isso é muito bom, né, professor? É. Se tornou um estilo de vida, né, professor? Você é um Sim, estudioso, né? Você acaba se tornando um estilo de vida, né? Estudar é sempre, né? verdade. Professor, É me chama verdade. muita, professor, me chama muita atenção hoje a diversidade de técnicas, né, que se tem hoje para trabalhar as mechas. E aí eu vejo, eu participo, eu vejo muitos trabalhos de grandes artistas, né? Inclusive eu estou Uhum, produzindo bastante conteúdo agora, com uma pegada mais pedagógica, mais didática. A gente vê muitos coloristas no mercado, muitos entrando agora, com uma motivação muito bacana, mas eu percebo que há uma carência no princípio, né, que é, de fato, conhecer a estrutura de um cabelo, né? Eu vejo que há ainda muitos profissionais iniciando ou iniciário do meio para frente, né? Então uhum. falta essa base, né, professor? Falta esse estudo. Aí é onde entra o estudo da tricologia, né? Onde o senhor atua. E eu percebo muito isso, sabe, professor? Eu vejo muitos workshops, hoje o YouTube está aí, hoje eu vejo muitas fontes, né, ensinando, né? E aí eu vejo muitos profissionais com essa carência, sabe? Porque eu tenho um pensamento comigo, professor, que tudo que o senhor não sabe explicar é porque você ainda não sabe direito, né? Então eu vejo essa carência. O senhor concorda comigo, professor? Com certeza, Edson, com certeza. Tanto é que uma das formas que nós temos para poder aprender e fixar o conhecimento é ensinar, né? Quando você começa a ensinar um assunto, você fixa melhor. Só que para ensinar aquele assunto, você tem que dominar, né? Você tem que ter um certo domínio, talvez não um domínio completo, mas naquilo que se fala, você tem uma noção boa. E é o que você falou. Então, a pessoa, ela precisa realmente ter esse domínio, né? E o que eu observo muito, Edson, no meio dos profissionais de beleza, é que o pessoal, eles têm um medo, eles possuem um medo da colorimetria absurdo, né? Eles têm um medo, assim, é como se fosse um bicho de 7 cabeças, de 8 cabeças, que se prestes a engoli-los, né? A devorá-los. Caiu aqui a ligação. Então, o importante é o quê? Explicar para o pessoal que a colorimetria não é um bicho de 7 cabeças, né? A Sônia disse que existe ainda uma dificuldade de profissionais entenderem a importância para a parte teórica, muitos só querem a parte prática. Verdade, Sônia. Tá aí, grande Sônia Vitorino, grande especialista de cabelo também, minha colega de pós-graduação, fera também a Sônia, hein? Sim. Voltou, Edson? Voltou, Caiu voltou, aí. professor. Caiu. Voltou. Então, Edson, então assim, então o pessoal tem muito medo. Eu vejo muito medo. Até eu estava falando hoje, nós temos aquele projeto de manhã, 707, né? Nós fazemos as lives 7 da manhã. Eu estava comentando o quê? Que muitas vezes o medo que as pessoas têm é por quê? É porque como você tem a colorimetria industrial e a colorimetria mais artesanal, que é aquela experiência que o profissional de beleza adquire com o passar do tempo, de erros e acertos, ele cria uma fórmula, aquela fórmula vira um curso. E acontece o quê? Como cada profissional ele passa a experiência que deu certo para ele, acaba tendo muita diversidade de fórmulas, né? Então, um Sim, profissional, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa. Por quê? Porque ele fala aquilo que para ele deu certo. Então, aquilo que deu certo para ele, ele quer ensinar. Só que aquilo que dá certo para o Edson Reis,
em Belém do Pará pode não dar certo para o Dodge Capelli aqui em São Paulo, né? E o que dá certo para o Dodge Capelli aqui pode não dar certo para o Edson Reis aí. Por quê? Sim. Nós temos que ter uma configuração de cabelo diferente, de história diferente, temperatura diferente, água diferente, hábitos diferentes, e tudo isso interfere também na produção. Então aí, Edson, que a gente costuma falar para o pessoal, que ele parar de ser o aplicador de produto e começar a ser um ser pensante, ser alguém que raciocina. Ele tem que pegar a dica que o Edson dá, a dica que o Dodge dá, a dica que outra pessoa qualquer dá, e aprender a adaptar aquela dica à sua realidade. E o profissional de beleza é todo que tem preguiça. Eu acho que se tem um pecado capital que o cabeleireiro tem, é preguiça, né? Ele tem preguiça de pensar, ele não quer pensar. Você mandou o camarada pensar, ele fica estribuchando, ele não quer pensar, ele quer receita pronta. Ele quer pegar a receitinha, aplicar a receitinha, dar certo, e ele vive feliz para sempre. Só que esse é o mundo da Alice no País das Maravilhas, né? No mundo real aqui, no nosso mundo, não existe isso, receitinha pronta que dá certo em todos os cabelos. Você tem que ter uma adaptação, você tem que usar a sua sabedoria. Eu acho que é nesse ponto aí que o pessoal é muito ligado em receitinha. Claro, entendi. Professor, sobre o serviço, sobre o procedimento de descoloração, né? Eu vejo que a descoloração, professor, que é um dos temas que nós abordamos, eu vejo que ela necessita de uma atenção redobrada, né? Por quê? Porque se trata de um produto altamente alcalino, né? Você precisa ter muito conhecimento para fazer uso desse persulfato, né, professor? Eu vejo que eu dou aula para iniciantes, a gente tem uma escola que a gente forma mais de 150 profissionais por ano, no formato tradicional, presencial, né? Então, e a gente realiza muitos workshops, né? Então, nos workshops, hoje, até mesmo nos cursos de formação para iniciantes, nós encontramos uma heterogeneidade muito grande de alunos, né? E quando se trata de descoloração, professor, que nem você falou, as pessoas elas têm muito medo, né, de trabalhar. E aí, aqui na nossa região, nós temos, que nem o senhor falou, uns cabelos muito escuros, né? Os cabelos com uma predominância muito grande, muito alta do vermelho. E aí, vem aí alguns pó descolorante, alguns persulfato, colocando na sua propaganda que clareia 9 tons. O senhor concorda, professor, que um pó descolorante não consegue clarear 9 tons e não existe 9 tons para clarear no cabelo? Eu acredito que não, professor. O que o senhor me diz? O que você falou, né? Nem teria da onde ele clarear 9, né? O cabelo preto natural é bem difícil de encontrar, né? A maioria é castanho, malimar um castanho escuro, né? Malimar a maioria é castanho, né? Castanho de castanho para... Então você não teria 9, já teria só uns 6 aí, mais ou menos, né? Pois é, professor. É verdade. E aí tem essa questão, eu vejo um apelo de marketing muito grande pela concorrência ser muito alta, entendeu? Então eu vejo, jamais estou aqui criticando, mas eu vejo, por exemplo, pó descolorante super rápido, né? Pó descolorante, eu vejo até algumas propagandas, o pó bala, né? Tem. Tem muita coisa aí, professor, se tratando de descolorante, né, professor? O que o senhor tem para acrescentar para falar de descoloração e de persulfato aí para o nosso público, professor? Mas não vale, né? A live é com você, né? Comigo, né? Olha. É uma troca. Viu? Na realidade, Sim. você vai saber, foi você que fala, viu? Você que é o nosso convidado. Né? Então, na realidade, o persulfato, ele é um poderoso oxidante, né? O persulfato, ele é um oxidante. E esse persulfato oxidante, ele pode ser de amônio, de potássio, pode ser de sódio, né? Então, ele tem várias configurações. Sim. Só que esse persulfato, ele é oxidante, ele é forte, só que a ação dele é muito lenta. O persulfato, ele sozinho, só o pó,
ele descolore o cabelo, só pode descolore. Só que ele tem uma ação lenta. Então você precisa acrescentar a ele um catalisador, alguma Sim, substância para potencializar. sim, Esse catalisador, o que é? A água oxigenada, né? sim. O peróxido de hidrogênio, que você faz aquela amálgama, e aonde você misturou dois oxidantes, que Sim, separados eles têm ação lenta. Quando você sim. mistura, eles começam a ter uma ação mais rápida, que vão atingir a primeira explosão entre 10 e 15 minutos, e ele vai degradando a sua velocidade, chegando a 50 minutos, numa velocidade legal, e a partir de 50 minutos ele vai diminuindo. Porém, o Certo. descolorante, ele pode agir na fibra capilar, descolorindo até 5 horas. Sim. O descolorante deixar no cabelo, ele não vai parar de descolorir o cabelo com 50 minutos. Ali é o ápice que ele tem, vai tendo, né? Aquela decaída, mas ele continua. Então, Aquela se você curva, deixar, né? se deixar no cabelo 2 horas, se deixar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas que você deixar no cabelo, ele continua fazendo o processo de oxidação. Ele diminui a porcentagem, mas ele continua. Então, o que acontece? E qual que é a função do persulfato, juntamente com o peróxido de hidrogênio? A função é o quê? É fazer uma queima bruta da melanina. Ele faz Sim, uma queima bruta da melanina. Ele vai degradar a melanina, que é o pigmento que dá cor ao cabelo. Ele vai degradar. Então, ele vai consumir, ele vai destruir, ele vai sim, aniquilar essa melanina. Só que o persulfato, juntamente com o peróxido, ele não é inteligente. Você vai sim. colocar no cabelo, ele não vai olhar assim, cadê a melanina? Onde está a melanina? Ah, melanócito. Não, não, queratinócito. É melanina? Não, sou queratinócito. Ah, então afasta, afasta. É melanina, melanina. Você é melanina? Não, sou queratina. Então afasta, afasta. Melanina, ah, tem a melanina. Vem cá, menina. Ele Vai, vai cá, tá a melanina. vai escolhendo. Te peguei, melanina. Aí começa a queimar a melanina e destruir e pede licença para a queratina. Não, ele não tem essa sabedoria. Na verdade, ele vai queimar tudo que está na frente. Né? Então, ele passa a Sim, arrebentar tudo. Ele não é uma chuvinha, ele é uma enxurrada. Ele vai sim, levando, ele vai degradar. sim, E ele degrada a queratina também. Só que a queratina, como ela é bem mais resistente do que a melanina geralmente é consumida primeiro, porque ela é mais fraca, ela é mais solúvel, e sim, a queratina demora um pouco mais, mas ele também sim, degrada a queratina. Por isso que nós vamos ter o cabelo enfraquecido. O cabelo sim, vai ficar enfraquecido, o cabelo vai perder as cutículas, geralmente os cabelos clareados na altura de um tom de 9, 10 ou 8, geralmente no meio para as pontas, ele não tem cutícula, é só sim, corte, a cutícula foi para o saco faz tempo, não é? sim, E vai gerar um cabelo ressecado, um cabelo quebradiço, um cabelo plástico, né? Que existe uma diferença, Edson, do cabelo elástico e do cabelo plástico. sim, O cabelo elástico é o cabelo natural. O cabelo natural, ele tem uma elasticidade. Você pega um cabelo natural e você faz isso, ele estica e volta à sua configuração normal. Isso é um sim, cabelo normal, normal. Não confundir elástico com aquele emborrachado que o pessoal fala na sim, verdade. ele tem uma necessidade. Quando o cabelo ele é processado quimicamente com oxidante, com temperaturas altas, a proteína que forma o cabelo, ela desnatura, a queratina desnatura, e esse cabelo perde as suas propriedades lipídicas e ele fica plastificado. Aí é aquele Sim, cabelo que você pega assim o fio, você pega o fio de cabelo assim. Um cabelo natural, você dobra ele, se você sim, fizer isso dele e soltar, o que ele faz? Ele volta à ele configuração. volta. Sim, O cabelo plástico não. Você pega ele aqui, faz isso, ó, e você aperta, ele fica ele, vincado. Ele não volta mais. Ele faz um bico e aquele bico volta. Então, esse cabelo é um cabelo que está plástico. Ele sim, perdeu as propriedades lipídicas e ele é um sério candidato para um corte químico. É só forçar um verdade. pouquinho na força mecânica, na força térmica, na força química, e esse cabelo ele vai quebrar, Sim, porque já é um cabelo plástico já, ele perdeu as suas propriedades lipídicas. Então, o pó descolorante ele faz isso. O pó sim, descolorante ele vai trazer essa agressão ao fio, por isso essa importância
de saber gerenciar esse dano para poder conseguir fazer os luzes bonitos, mas que o cabelo fique na cabeça, né? Show de bola, professor. Então, assim, pois é. Perfeito. Um show de aula. É. Um show de aula, professor. Parabéns. Você falou com Sim, relação a mechas e descoloração, né? sim, Quando sim. você pessoal, quais são as principais dificuldades que você percebe nas pessoas com relação a esse processo de realizar mechas ou de poder fazer as descolorações do cabelo? Quais são os principais temores, dúvidas e inseguranças que essas pessoas elas têm quando elas vão fazer a descoloração? O senhor está falando do profissional, né? É, Então, o profissional. pois é, o profissional é o seguinte, o que eu vejo, professor? Primeiro que a gente se depara com uma dificuldade geral, né? Aqui, acredito que a nível Brasil, a maioria da mulher brasileira, ela não faz só uma química, né? Normalmente ela tem duas químicas no cabelo, né? Então, normalmente ela tem duas químicas e aí, assim, a maioria as pessoas, elas não têm bons hábitos de cuidar corretamente do cabelo, né? Então, a gente já fica preocupado com essa questão, né? Por isso que eu acho muito importante, professor, eu friso muito isso, eu bato muito de frente, eu falo muito sobre isso, que tudo que começa errado tende a dar errado. Então, o que se precisa fazer? Uma boa consulta, aquela sondagem, né? Porque se a gente percebe que que o profissional, às vezes, eu vejo que falta é ele sondar mais o cliente, né? Pesquisar mais, fazer uma verdadeira perícia, não só no cabelo, mas também no estilo de vida da cliente, né, professor? Eu vejo que falta isso, entendeu? Eu vejo que falta isso. Eu vejo que falta, por exemplo, os bons hábitos, saber se a cliente, por exemplo, é, faz uso de medicamento constante. Tudo isso influencia, né, professor? Porque nosso corpo ele é todo interligado, né? Ele é todo interligado, né, professor? Então, o cabelo ele vai receber malefícios e benefícios que tiver ali agindo no seu organismo, né? Então, professor, o que eu vejo os profissionais, eles aqui, de modo geral, como o senhor falou, eles têm esse medo, entendeu? Eu até escrevi agora um e-book, falei muito sobre o e-book de design de corte. Claro, eu falei muito sobre um pouco do que ocorre, né? Eu tenho certeza que a maioria que está nos assistindo aqui, professor, já viu uma cliente se entristecer na cadeira, chorar na cadeira. Na minha cadeira já chorou, cliente já chorou. Por quê, professor? Porque eu digo o seguinte, que a colorimetria, professor, ela é um equilíbrio, entendeu? Um equilíbrio desafiador, entendeu? Eu classifico assim, professor, por quê? Não que eu esteja aqui assustando ainda mais, causando mais temor nas pessoas. Eu estou querendo assim que as pessoas tenham mais consciência e prudência desse procedimento, né, professor? Quando se trata de descoloração. Agora, é claro que o profissional, quando ele não tem o conhecimento, ele não tem essa consciência e muito menos essa sensibilidade, né? Ele não sabe o mecanismo de ação que acontece com o pessofato, que o pessofato faz no cabelo, entendeu, professor? Professor, eu digo o seguinte, que as clientes hoje, elas têm mais medo de cabeleireiro do que de dentista. Entendeu? Entendeu? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo muito isso, sabe? Então, todo mundo tem uma história triste, de quem colore cabelo tem uma história de insatisfação. Né? Tem uma história de insatisfação. Eu vejo muito, professor, aqui, as clientes muito viciadas e os cabelos profissionais muito viciados em indicar manutenção com pigmento direto aqui, entendeu, professor? As pessoas aqui são muito viciadas e os profissionais indicam muito o uso dos tonalizantes, das máscaras, né, dessas macromoléculas de corantes aí. E aí elas se viciam. Para cliente usar em casa? Para cliente usar em casa ou eles usam no salão? No salão e para cliente usar em casa, entendeu? Professor, eu digo o seguinte, que a indústria cosmética hoje, acho que ela nunca ganhou tanto dinheiro no segmento de pigmento vendendo azul, professor. Porque o azul, né? O azul, a gente sabe que o azul ele é muito solúvel, né?
ao processo oxidativo, né? Então, o que eu analiso hoje? A insatisfação dos clientes e dos profissionais com as cores claras. Por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, muitos cabelos... às vezes eu faço perguntas, às vezes para os coloristas, e pergunto o seguinte: qual é o seu problema maior quando você vai se clarear um cabelo? Ah, é com preto, ou é com vermelho. Poxa, se eu vou fazer um processo de descoloração e eu sei que o meu primeiro problema é o vermelho, o azul nunca foi, o preto nunca foi, né, professor? É o vermelho, então a raiz do teu problema está no vermelho, entendeu? Aí quando... É claro que nossas clientes, elas desejam, o desafio do cabeleireiro é deixar aquele loiro frio, aquele loiro pérola, aquele loiro... aqui a mulherada adora o loiro frio, professor, até porque nosso clima aqui é sol, é muito quente. Então, aqui tem muita incidência de luz, é que elas gostam das cores mais frias, entendeu, professor? Então, tirar todo um vermelho de um cabelo e boa parte do amarelo para alcançar essa nuance é o maior desafio dos cabeleireiros e o temor deles, entendeu, professor? Eu vejo muito isso. E, queira ou não, nós sabemos, somos conscientes de que a cor mais preferida que existe no mundo é o loiro, é a cor clara, né, professor? É a cor clara, com certeza. Não tenha dúvida disso. É a cor clara. Então, o que eu vejo, professor, é isso, é esse temor, entendeu? Das próprias clientes também. Ah, eu quero esse loiro claro aqui, ó, eu quero esse loiro, eu quero esse pérola, eu quero esse cabelo aqui, eu quero esse cabelo. E aí você vai explicar para a cliente que essa explicação, essa clareza, esse convencimento, entendeu, professor? Que às vezes o profissional ele se depara, porque ele não, às vezes ele não sabe lidar com esse comportamento desse cliente, porque às vezes a cliente ela é mais visual, ela é mais sinestésica, né? Para ela tem que ver, ela tem que sentir. Então, professor, independente de qualquer cabelo, eu vejo que o cabelo, uma dica minha, eu vejo que o cabelo é saudável, ele vai aguentar, ele vai passar pelo processo de clareamento, é possível alcançar o desejo da cliente. Mesmo assim, eu faço um teste de mechas, entendeu? E outra coisa, hoje eu não uso mais, professor, cartela, entendeu? Eu não faço mais uso de cartelas. Eu pego vários cabelos, tenho muitos cabelos que eu vou fazendo a minha cartela de cores, e aí eu mostro, olha, esse fio aqui passou por isso, esse fio aqui é dessa forma. Ou seja, o que eu entendo, professor, e eu sugiro para os meus colegas, para os nossos alunos que estão nos assistindo, que os nossos clientes, eles sabem muito menos do que talvez nós imaginamos do que nós fazemos. Então, informar para o cliente, passar essa responsabilidade, essa clareza para o cliente. E aí as clientes hoje, elas estão, por elas ter muita informação, muito acesso, elas estão muito exigentes, elas fazem muitas objeções. Então, eu vejo que é esse medo de enfrentar essas objeções dos clientes, entendeu, professor? Então, eu digo o seguinte, vista o que for de tempo no primeiro momento, que é a consulta, que é o diagnóstico, que é a avaliação. Por mais que eu analise o cabelo, eu vejo que o cabelo consegue passar pelo aquele processo de clareamento de 4, 5 tons, até 6 tons, porque aqui a gente clareia muito cabelo, professor, acima de 5 tons, porque nossos cabelos são de 4 para baixo, entendeu? É muito raro você encontrar um 5-0 aqui na nossa região. Então, eu conscientizo muito. O que eu faço? Eu começo a mecha, aí eu explico e ensino isso para meus clientes. Faça antes, vai começar na consulta, já vai fazendo logo o teste de mecha. E vai explicando para o cliente, olha, você tá vendo isso aqui? Por que o cabelo está se degradando? É por isso. Então, não há possibilidade, o cabelo ele tem limites. Então, é importante esse processo de reeducação. Eu vejo que o cabeleireiro hoje, o colorista, ele tem medo dessas objeções e, às vezes, na ânsia de atender o desejo da cliente, ele se arrisca ao ponto de cair nesses erros, nesses problemas. Edson, o pessoal está falando que está com ruído. Muito ruído. É assim, para mim aqui não está. Para mim eu estou ouvindo. Pois é, estou vendo aqui. Eu estou falando com ruído aí, então eu não sei. Porque aqui para mim está normal. Não sei se é o telefone. Aqui a internet é um pouco ruim, professor. Pode ser. A internet aqui está ruim pra caramba. É o que tem para hoje. O Edson, uma coisa também,
que eu vejo que o pessoal precisa muito tentar sempre alinhar com a descoloração são os tratamentos, né? Procurar sempre... por quê? Porque é quase impossível, eu vou falar que é impossível, você fazer um trabalho de luzes sem você, no mínimo, durante o processo e no final do processo, fazer um tratamento do cabelo. Não tem como você descolorir o cabelo, passar a coloração, secar e mandar a pessoa embora. Não vai ficar bom o processo, o cabelo vai ficar agredido. Então, no mínimo, se desse para fazer um tratamento antes, um durante e um depois, melhor ainda. Mas se não for possível um antes, pelo menos durante o processo e depois do processo, é importante fazer o tratamento. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, quando você descolore um cabelo, você queima, você degrada a proteína do cabelo. Você vai degradar melanina, Sim. mas vai degradar queratina também. Então, se você não fizer a reposição Sim. disso logo na sequência de trabalho, esse cabelo ele vai ficar muito ruim. E é muito desagradável, né? A cliente chegar em casa, ela for escovar o cabelo e passar o pente travar ali, ou ela começar a ver aquele monte de cabelinho quebrando na roupa. É muito desagradável. E um tratamento, ele pode evitar isso. O que eu recomendaria aqui, Edson, passou aqui pela minha cabeça agora, que eu vi, Sim. era o quê? Que o profissional de beleza tivesse um camaradinha desse, ó. Um camaradinha desse. O que é isso aqui? Isso aqui eu tenho um desse, eu estou usando. Então, é um microscópio baratinho. Isso aqui deve custar o quê? Uns R$160, 150, 180, não chega a R$200, um microscópio. Ele deve aumentar aí umas 50 vezes, mais ou menos, o cabelo. Ele fala que aumenta 1000, mas mentira, não aumenta 1000 nada, não. Né? 1000 é muita coisa. Se chegar a 50 é muito. Mas ele é bom. Então, o que acontece? Você pega esse microscópio, você coloca no cabelo da cliente, meu cabelo está curtinho, né? Mas você põe lá no cabelo da cliente, ele vai passar na tela do seu computador, no notebook, até no celular, dá para colocar. Sim. Vai ver quando que a minha gravata é o cabelo da cliente, tá? Pega o cabelo da cliente, você passa o microscópio e mostra lá na tela para ela. Olha como o seu cabelo está, né? Quando a sua cliente, ela começa a ver o dano que o seu cabelo está, como o bichinho está detonado, o que acontece? Vai ser mais fácil você mostrar para ela a necessidade que ela tem de pagar o tratamento também, juntamente com as luzes. Ou seja, o ideal é o quê? É fazer o pacote da luz junto com o pacote de tratamento. O microscópio, esse camaradinho aqui, ó, ele te ajuda. Você coloca no cabelo aqui assim, ó, vai fazendo isso, e ele vai passando para a câmera. Eu não consigo mostrar para vocês, porque está longe aqui, não dá. Mas ele passa na tela do seu notebook ou no seu celular, você coloca no seu celular, e a sua cliente vai ver o cabelo ao vivo, né? O cabelo dela detonado, acabado, ela vai ver o cabelo ao vivo. Então, eu recomendaria todo profissional que trabalha com luzes ter um camaradinha desse aqui que vai te ajudar a vender produto para a sua cliente. Como? Enganando a sua cliente? Não. Conscientizando-a da necessidade, porque ela vai ver o dano do cabelo dela. É diferente você falar para ela que o cabelo está ressecado e outra coisa é ela ver no microscópio o cabelo realmente ressecado. Então você consegue agregar valor ao trabalho de tratamento capilar quando você vai fazer luzes. Então, um camaradinha desse aqui custa aí uns 180 conto, ele resolve e muito a sua vida, tá? Eu recomendo você... Sim. Tá eu faço uso dele e realmente, professor, porque a maioria das pessoas, elas são visuais, né? Às vezes os clientes, né? Eu sugiro para meus colegas, meus alunos também, digo o seguinte, que os nossos clientes, eles são... Às vezes eles não pensam, eles não falam, mas eles pensam. Por exemplo, tá querendo me vender. Então, às vezes, eu não sei até onde vai a confiança dele em você. Entendeu? Então, é importante a gente usar esses recursos, ter essas ferramentas, como o senhor falou, é investimento. E é investimento que não sai tão alto. Você soluciona um problema. Eu tenho umas perguntas, professor, que eu falo, que eu gosto muito, eu aprendi isso na época que eu era educador de vela, que a gente tinha um curso chamado Maximize Color, né, que a gente usava muito, que a vela na época era muito focada em
em coloração. E nesse período o Brasil se tornou o país mais importante da P&G, da Procter, né? E aí, professor, nós tínhamos uns cursos que a gente falava muito sobre isso, sobre a questão da comunicação. E aí você precisa ser persuasivo mesmo, entendeu? O que às vezes eu uso muito, professor, numa comunicação, na hora que eu vou explicar para uma cliente que está com muita objeção, eu pergunto para ela assim, porque eu não sei aí, professor, mas aqui dificilmente uma cliente chega para fechar um cronograma de tratamento. Então, quando você começar a ter clientes com essa consciência de, olha, eu vim aqui tratar meu cabelo, é muito difícil a gente encontrar clientes com esse tipo de comportamento. É muito difícil. Mas é muito difícil. Por quê? Porque elas só querem fazer a química. Elas não têm essa consciência de que cabelo bonito é cabelo saudável. Entendeu? Então eu falo muito isso pra gente. É um lema, viu, professor, pra mim. Gente, cabelo bonito é cabelo saudável. Aí eu digo o seguinte, ó. Eu tenho umas perguntas que eu falo muito, porque isso a gente aprende que são as perguntas, não é você afirmar para o cliente, para a cliente. Você que é cabeleireiro, que já vivenciou e vivencia isso de forma recorrente, você jamais vai falar, ó, faz um tratamento. Às vezes o que acontece muito, professor, é que a gente acaba empobrecendo muito o nosso serviço. E aí a gente subestima às vezes, entendeu? Até mesmo a forma como a cliente está entendendo. Então, é sentar no momento com a cliente, explicar para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, não só falar, mas mostrar como o senhor falou, o teste de mecha, o meu microscópio, olha, deixa eu lhe falar que o cabelo está desse jeito. Se você já começa a usar o termo imagina, imagina se você não cuidar do seu cabelo, você concorda, descoloração é um processo altamente agressivo, né? Ele não vai só tirar a melanina, o que vai sair primeiro é a melanina, vai sair também parte da queratina do fio do cabelo. Então isso aqui é um produto oxidativo, vai provocar envelhecimento precoce no seu fio de cabelo. Então, e aí o que eu digo muito, explica. Você concorda que cabelo bonito é cabelo saudável? Sim, concordo. Você concorda que com saúde se pode tudo, sem saúde não se pode nada? Então, o que eu vejo, professor, é isso. Eu tenho falado muito isso, professor, no YouTube. Eu estou produzindo muita coisa aí, sabe, professor? Estou dando muita atenção agora. Não, já venho antes mesmo desse momento difícil que nós estamos passando. Eu tenho, assim, produzido muito conteúdo, tenho procurado, assim, contribuir muito, fortalecer muito mais a minha missão, que ela é muito clara, entendeu, professor? Ótimo. Mas a gente, é um desafio, né? Um desafio eu vejo, professor, olha só, eu acho incrível, professor, como é que hoje, eu vejo que tem pessoas profissionais aí, professor. Você tem o quê, professor, de profissão? Quantos anos? 20 anos de profissão? 20 anos, Edson. 20 anos de profissão. Professor, o que eu vejo às vezes? Tem profissional no mercado aí que o que ele tem de idade, nós temos de profissão. E os caras, professor, e tem garotos aí motivados, meninas, eu vejo, professor, meninas na escola, professor, que tem facilidade de se comunicar, que conhece de pessoas, que explica de forma clara o que ela vai fazer, senta com o cliente, dá atenção para o cliente, e além disso usa de forma profissional os meios de informação, de comunicação, que as redes sociais, e você precisa ver o resultado que essas pessoas têm. E aí o que eu estava observando, pessoal, será que essas meninas, será que esses profissionais, garotos, jovens, eles têm mais conhecimento do que a gente? Não, mas é a maneira como eles estão usando que está fazendo a diferença. E do contrário também é verdadeiro, professor. Não é verdade? A comunicação, eu digo que é essencial, explicar para o cliente, olha, você vai fazer esse procedimento de clareamento, nós vamos usar esse procedimento, eu vou clarear tantos tons, eu vou levar para cá, o risco é esse, entendeu? E aí, explicar para o nosso público, o nosso cabeleireiro tem que ter essa consciência de que nós temos
essa missão de ser responsável por doutrinar o nosso cliente, entendeu? Porque senão é o cliente que chega, sabe, professor? Claro, com respeito, sempre, porque nós temos uma diversidade muito grande. Travou. Não, já saiu. Nós temos clientes com complexo de importância, cliente amável, cliente exigente, cliente que chega com que tem mais informações, às vezes quer mostrar que tem mais informações do que você, entendeu? Então é um mundo hoje, professor, que eu digo que não é um mundo nem melhor nem pior. Eu digo que é um mundo diferente, entendeu, professor? Que nós temos que se enquadrar, que se adequar e estudar o perfil dos nossos clientes, principalmente comunicação. Temos que... Hoje é um mundo conectado e cada dia está mais difícil. E essa questão que você falou, Edson, com relação a anexar o tratamento ao processo de descoloração, realmente, dependendo do local, as pessoas acabam tendo um pouco de uma cultura, né? Uma cultura que só quer descolorir o cabelo, mas não quer investir em tratamento. Tem profissionais que conseguem administrar muito bem isso e conseguem levar os seus clientes a um costume de tratar os cabelos. Tem profissional que consegue. Outros já têm mais dificuldade, porque às vezes o público também, não sei por qual motivo, acaba sendo mais resistente a isso. O meu público aqui, ele é um público também resistente. O pessoal quer fazer o dano, mas não quer tratar. Então, a minha estratégia aqui é que eu simplesmente, o valor que eu cobro do dano é incluso o tratamento e acabou, entendeu? Mas eu nem comento, eu nem falo nada. Quanto que é para fazer luzes? É tanto, tá? E nem pergunto nada. Então, o valor acaba sendo mais alto do que a maioria faz aqui, mas é o valor. Então, é o valor das luzes. Já ali, eu já sei que eu vou ter que fazer tantos tratamentos durante aquele processo ali. Então, já falo uma coisa só e pronto. Aí eu resolvi o meu problema assim, né? O meu problema dessa forma, colocando o valor cheio e passando e acabou. Não tem assunto. Não pergunto se quer fazer, se não quer fazer. Vai ser feito e ponto. E acabou, né? Democracia cubana, né, professor? Vai ser feito e pronto. O tratamento vai ser feito. Então, não pergunto se democracia cubana. Porém, talvez outras pessoas tenham dificuldade em fazer da forma que eu faço. Mas não tem problema. A questão é o quê? É você adaptar-se à sua cliente, ao seu cliente. Sim, então, você vai ver sim. de pessoa que consegue explicar para a cliente a necessidade que ela tem e ela entende. E ela faz o tratamento também. Tem pessoa que não. Mas uma coisa é certa. Eu sei, Dodge, eu não faço luzes sem fazer tratamento. Nunca na minha vida eu vou descolorir um cabelo, terminar o processo sem tratar aquele cabelo. Não tem como. Então, automaticamente, isso já está incluso no preço, né? E não é discutível, não é negociável. Faz parte do processo e acabou, né? Entendi. Então, aqui pelo menos, eu faço assim. Tá. Pessoal, a dica que eu dou, assim, pelas minhas experiências como educador, como colorista, a dica que eu dou é o seguinte, é que o colorista, ele precisa, primeiramente, dominar, ter o conhecimento, ter consciência de que um processo de descoloração no cabelo, ele não pode somente enfatizar só o benefício, entendeu? Só, olha, você vai ficar linda, assim, o cabelo vai ficar bonito. Sim, ele tem que, claro, mas ele precisa informar a cliente que aquilo também... Existe uma lei que é a lei da dualidade. Existe o positivo e o negativo. Existem os prós e existem os contras, né? E aí a dica que eu dou é essas perguntas. Você concorda que cabelo bonito é cabelo saudável? Né? Você concorda que com saúde se pode tudo, sem saúde não se pode nada? Eu uso uma palavra, professor, que eu acho muito importante, que é o poder da palavra imagina. Entendeu? Uhum. Agora, imagina
o seu cabelo se rompendo. Imagina você penteando o seu cabelo no chuveiro, após você sair daqui, e esse fio se arrebentar. Você imagina... eu disse, até brinquei, olha, é o seguinte, se a gente fizer essas mechas, eu vou fazer umas mechas invisíveis em você. O que é a mecha invisível? É a mecha que quando você tira o papel, ela não fica na cabeça, ela some, entendeu? Então ela é uma mecha invisível. Eu chamo que a mecha invisível. Ela vai junto com o papel. A mecha é invisível, né, professor? Então, professor, outra coisa que eu vejo muito aqui, a dificuldade que nós temos para clarear cabelo acidificado, professor. Hoje, aqui nós temos um público, nossa região, aqui nós temos cabelos muito volumosos, cabelos muito escuros. Eu digo que a região é mais difícil para se realizar cabelos loiros, sadios e no tom que elas desejam. O que a gente vê aqui, professor, é cabelos muito com fundo amarelo, ressecados, entendeu, professor? Até pela questão do clima, né? Pela questão também dos hábitos com relação aos cuidados. E assim, eu quero dizer também para os meus amigos, meus colegas, o seguinte, a dica que eu dou: jamais economize em qualquer coisa, menos num bom pó descolorante. Jamais economize num produto de tratamento de qualidade. Você precisa ter um produto de confiança, de sua confiança. E assim, não estou dizendo para você comprar produtos de grife, caros, que talvez estejam fora da sua realidade, mas produtos que você se identifique, que dê essa confiança. É uma das dicas que eu dou, professor. O Edson, o pessoal aí de Belém do Pará, eles têm descendência indígena, algo desse tipo, ou não? Muito, professor. Muito. É. Aqui o Pará é uma região que tem nós temos muito índios, né? Nós temos aqui, temos muito índios, nós temos... É o português, o índio e o negro, né? Então, aqui... Então deve ser por isso, né? Misturou muito e o cabelo de índio é difícil de descolorir mesmo. Muito difícil. Índio, boliviano, colombiano, são cabelos bem complicados para descolorir. Aqui nós temos muito, professor. E a mulherada aqui gosta de cor clara, gosta de cor fria, entendeu? E cabelo liso. Ei, lasqueira. Rapaz, aí é difícil, hein? Mas vocês conseguem fazer um milagre. Conseguem fazer um milagre. Professor, assim, a gente faz, né? A gente faz o que... É por isso que eu digo. Mas assim, professor, eu digo que eu posso até estar exagerando, mas 70% das loiras da nossa região, 70% tem cabelo ressecado ou danificado. Olha só. E alisado com progressivo ainda, por cima. Com progressivo, professor. Aí, professor, tem um outro desafio aqui, professor. Assim que eu vejo, que é um desafio para muitos profissionais. Exemplo, professor. A ordem de fazer o processo acidificante, desativar uma textura, fazer a conhecida selagem, que nós pronunciamos como selagem, né? O que? A progressiva? É a progressiva. Aqui o pessoal chama muito selagem, aqui, usa muito selagem, né? Por eu ser mais técnico, eu gosto muito eu chamo de texturização, desativação de textura, eu chamo. Sabe, olha, vamos deixar esse cabelo mais com a textura mais desativada, né? E aí, o que eu vejo? Essa ordem, professor, de fazer a selagem antes e fazer a cor, ou fazer a mecha antes, fazer a selagem depois. Então, assim, há muitos profissionais que trabalham de forma diferente. Eu costumo aqui sempre fazer... Eu mexo primeiro eu ensino a fazer a desativação da textura antes, né? Deixar o cabelo alinhado e na possibilidade de clarear o suficiente para manter a integridade do fio do cabelo, entendeu? O que o senhor me diz dessa ordem? Dá uma dica aí para nós. Repete a ordem de novo. Repete de novo a ordem. Assim, professor, nós temos aqui
por exemplo, aqui o nosso público gosta muito de cabelo claro e cabelo liso. E a maioria tem a famosa selagem aqui que nós conhecemos. Certo. Essa ordem de fazer os dois procedimentos, o senhor acha mais prudente fazer? Eu faço assim, primeiro eu desativo a textura, faço a selagem, para depois fazer, ensino dessa forma, para depois fazer a mecha. Porque se eu faço o contrário, eu tenho um comprometimento muito grande com a cor. Funciona assim, Edson. Você tem duas questões, né? Sim. O comprometimento com a cor e o comprometimento com a estrutura do cabelo. Então, funciona assim. Quando aí tem dois tipos de selagem. Tem a selagem que é ácida, que geralmente a base dela é o ácido oxílico, com mais alguma coisinha, e a selagem que é feita com o formaldeído, né? O formaldeído a 37%. Acontece o quê? Se você for usar uma progressiva ácida, é melhor primeiro fazer a progressiva e depois descolorir o cabelo. Não é progressiva ácida. É melhor fazer a progressiva primeiro e depois descolorir o cabelo. Se você for fazer com formol, é melhor fazer as luzes primeiro e a progressiva com formol depois. Por quê? Porque a progressiva ácida, ela agride mais o cabelo do que a progressiva com formol. Sim. A progressiva com formol, o problema dela é a saúde do profissional de beleza. Ele ficar aquele vapor que é feito, né? Então, o formol principal é a saúde. Agora, a progressiva ácida, ela desnatura a proteína a queratina muito mais do que o formol. Então, quando você faz a progressiva e em cima daquilo, ácida, né? E você vai descolorir o cabelo, você vai conseguir controlar aquela descoloração e quando você fizer a matização da cor, a cor que você fez não vai ter desbotamento. Se você fizer primeiro as luzes e depois em cima dela jogar a progressiva ácida, ela vai acabar com a cor do cabelo, vai desbotar tudo. Então, ou seja, é melhor, quando a progressiva é ácida, é melhor fazer a progressiva primeiro e depois as luzes. Quando nós falamos do formol, já é o inverso. Você pode primeiro fazer as luzes e depois fazer a progressiva com formol. Por quê? Quando você faz luzes, você enxágua o persulfato, na realidade fica um resíduo de oxigênio ativo ainda na fibra. E aquele resíduo, ele vai degradando a fibra, mesmo depois que você já lavou, enxagou, matizou e mandou a cliente para casa. Ele continua agindo um pouco, por algum tempo. Quando você joga sobre ele a progressiva com formol, ela é um redutor. Como redutor, ela neutraliza a oxidação do persulfato. Então, você corta aquele efeito do persulfato. Certo. Então, você vai ter um pouco menos de agressão do que se fosse uma progressiva ácida. Agora, a progressiva sem formol, ela também agride o cabelo? Agride. A sem formol agride. O pó descolorante agride. Então, tudo agride o cabelo. É que você tenta colocar uma ordem para agredir menos o cabelo. Amenizar a situação. Amenizar e degradar menos a cor. Mas todos eles estragam um pouco a cor, dependendo, estraga muito, e todos eles também agridem o cabelo. Então, tem que saber gerenciar isso aí para poder conseguir um resultado melhor, né? Um resultado mais próximo do que é. Edson, pelo meu cálculo aqui, nós temos 2 minutos ainda, porque nós começamos às 9, aqui faltam 2 para as 10, então acho que nós temos 2 minutos ainda, né? Certo, passou rápido, né? Pô, mas foi bom, né? Aqui, nem ia acabar. Momento muito legal. Nesses 2 minutos aqui, qual que é um conselho que você daria para esse profissional que está nos assistindo, para que ele possa ter mais segurança no trabalho, para que ele possa conseguir, de repente, fazer uma descoloração mais segura? O que você poderia falar para esse povo bonito aí? Então, professor, assim, eu resumiria numa coisa, professor. Seja menos curioso e mais estudioso, entendeu? Se torne a pessoa mais estudiosa, se torne, assim, e outra coisa, evite parar de estudar por algum tempo.
Porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas estudam um período, estudam um período e param. Tem que estudar todos os dias, entendeu, professor? Todos os dias, nem que seja 2 minutinhos, 3 minutinhos, precisa estudar de forma constante. Só tem 10 segundos. Eu posso terminar a live e começar de novo só para despedir do povo? Posso Sim, começar sim, de novo? Pessoal,